Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que pretende incluir no Brasil a impressão e a recontagem de votos. Para entender o que isso significa, por que esse assunto está sendo discutido, quais suas implicações no nosso voto, a gente tem o prazer de conversar agora com Virgínia Machado, que é advogada, professora de Direito Constitucional aqui em Belo Horizonte. Virgínia, muito obrigado pela participação, por aceitar conversar conosco sobre esse tema que é tão sensível, né? Dadas as discussões que nós tivemos em torno dele nos últimos anos, mas a gente pode começar entendendo o que significa essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, de saída a gente pode dizer que não é lei ainda, né? Não, muito bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, inicialmente é importante a gente entender que todo projeto de lei ou projeto de reforma à Constituição, antes de ir para plenário, para se ter as discussões finais, eles passam por comissões, que seriam análises de pertinência temática, de admissibilidade do texto que é proposto, junto às normas brasileiras como um todo, a priori a Constituição. É para isso que surge a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, como é que a gente está falando aqui a situação. Então faz uma análise da constitucionalidade daquele projeto de lei, porque é um projeto, frente ao texto da Constituição. Se a comissão entende, ok, esse texto ele encontra pertinência temática, né, ele guarda correspondência com a Constituição, avança-se. Se não, a gente para por aqui. No presente caso dessa proposta de lei, houve essa votação favorável pela Comissão de Constituição e Justiça e agora o projeto se encaminha ao plenário, mas ainda não é lei, é um projeto de lei. E esse projeto de lei, Virgínia, ele pretende basicamente o quê, né? A gente está falando de impressão e recontagem de votos, mas como que vai ser estabelecida essa impressão? Porque quando a gente fala da impressão do voto, nós temos também, obviamente, uma preocupação com o sigilo do voto, já que no Brasil o voto é secreto, é obrigatório, e aí quando você fala de uma impressão de voto, a gente sempre pensa nessa questão, mas não vai revelar em quem eu votei, por exemplo? O que o projeto de lei que está em discussão debate sobre essa questão? Muito bem. Inicialmente, esse projeto de lei ele é de autoria, a autoria dele é de 2015, só para vocês terem uma ideia, né, já não é um projeto de 2024, do Carlos Henrique Gaguin, do MDB de Tocantins, e hoje a relatoria do deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. O que é o grande cerne desse projeto de lei? O que ele visa é retirar a possibilidade de eleições com voto 100%. Nós não poderíamos ter o modelo atual para as próximas eleições, por exemplo. Segundo o projeto de lei, haveria, isso não é muito claro, tá? Ele ainda fala em muitos momentos que merece e carece de regulações, então vamos precisar, se for aprovado, né, se for constitucional e tudo mais, e aqui eu falo de uma constitucionalidade às vistas do STF, por exemplo, ainda careceria de regulamentações, mas basicamente, pelo que dá para a gente absorver, nós teríamos, consequentemente, a urna, né, uma vez que não pode ser mais 100% eletrônico, e poderíamos ter ali o voto depositado impresso numa outra urna, numa outra cabine, por exemplo. E ao final, né, segundo o projeto de lei, teríamos um sorteio aleatório, né, no Brasil inteiro, de 5% das urnas que seriam analisadas comparando os dados da urna eletrônica com os dados daquele voto físico. Então, se o determinado candidato teve 100 votos depositados na urna eletrônica, consequentemente, os 100 também deveriam estar na urna física, vamos assim dizer, tá? Bom, do ponto de vista das eleições, a gente entende que isso pode configurar até mesmo um retrocesso. Haja vista que o nosso modelo
atual, ele é auditável pelos partidos, pelo Ministério Público, por empresas externas, né, vamos assim dizer, ao interesse público, que fazem essa análise de confiabilidade. Agora, nessa situação em depositar voto físico e os votos eletrônicos, isso geraria possivelmente embaraços, e o grande objetivo, acredito eu, seja muito mais questionar a confiabilidade das urnas do que efetivamente melhorar o sistema de votação. Ou seja, este ponto, né, da impressão desses votos causa realmente muita polêmica. E eu quero até entrar numa discussão com a senhora que diz respeito à constitucionalidade da matéria. Isso não agrediria, dentro desse contexto, a Constituição, claramente, porque há o risco de se expor o voto do cidadão que é secreto? E aí me surge a pergunta, como que isso passa por uma comissão que é de garantir a constitucionalidade do tema? Pois é, eu também me faço essa mesma pergunta, você acredita? Porque pensa comigo, imaginar as situações de grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, ok, eu até poderia falar que as pressões de candidatos, de pessoas envolvidas com as eleições podem ser menores, o que não é verdade, tá? Mas imaginem nos interiores do Brasil. Aquele colégio que tem uma sessão com 100 votos, com 100 eleitores. São pessoas conhecidas, né? Então, a gente poderia voltar a ter votos comprados, né? Voto de cabresto, ou seja, é um retrocesso, porque é o que você falou. A tendência é a gente tirar a condição de secreto do voto, que é uma garantia que nos foi dada, né? Eu não preciso me preocupar com quantos votos naquela sessão que eu depositei o meu direito de cidadania tem, porque não há como saber, não há como a gente direcionar. Agora, em votos impressos, a coisa se torna muito mais flageladora. E aí você imagina, né, da forma com que se afigura. Imagine que eu vou lá e coloco na urna eletrônica o número 100, que é a legenda do partido que eu quero. Só que aí coloco no voto impresso 101. Os resultados não vão bater. Olha o imbróglio que a gente vai estar criando frente a um processo que já está desde 96, né, transcorrendo com clareza, com certeza. Inúmeros países, né, na comunidade internacional elogiam o nosso sistema de votação, a nossa forma rápida de apuração, a segurança dos votos. É um retrocesso. E como você me perguntou, como que a Comissão de Constituição e Justiça passa por isso? Com todo respeito, eu acredito que em algumas situações se analise muito menos a condição da constitucionalidade, muito mais a questão de ideologias ou de causar tumulto no processo eleitoral, tá certo? Então, à luz da Constituição, é um retrocesso. É um retrocesso e, ao meu sentir, o Supremo já até definiu isso em 2020, uma inconstitucionalidade. Então, se já temos uma decisão de inconstitucionalidade sobre esse tema, em vindo ser aprovado pela Câmara dos Deputados a partir de 2025, a gente pode falar, então, que esse seria um tema de cara já judicializado, né? Com certeza. É uma certeza. A votação na CCJ ficou 31 votos a favor e 20 votos contra, né? Então, enfim, a gente vê aqui que temos um desequilíbrio, tá certo? Em termos enfim, os que são favoráveis e são contras, as coisas são muito bem definidas nessa situação. Você há de convir comigo que, aprovado, se for a plenário, porque vai para o presidente da casa, vai para o Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele tem que despachar e pautar, né? Então, não é automaticamente que o plenário vai se reunir para discutir isso. Então, o Arthur Lira, ele precisa pautar a proposta de lei para que o plenário se manifeste, tá?
Mas se ele fizer isso, e se o plenário for favorável à aprovação da lei, tá certo? Possivelmente nós vamos ter partidos políticos, entidades interpondo ações de questionamento da constitucionalidade junto ao STF. E, pegando como paradigma as decisões já proferidas pelo Supremo nesse tema, a tendência é que nós mantemos esse mesmo entendimento. Outra questão importante quando se fala do direito ao voto é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O TSE já se manifestou algumas vezes sobre isso. Qual é a opinião hoje do TSE sobre essa possível impressão de votos, essa recontagem de votos? E, aliás, até gostaria que a senhora esclarecesse para a gente, para a nossa audiência, se no Brasil hoje, como você disse, né, os nossos votos eles podem ser auditados. Mas existe essa possibilidade de recontagem? Em que situações você pode solicitar essa recontagem? Quem pode solicitar? É o partido? É o cidadão comum? Muito bem. Quanto ao TSE, a gente tem hoje aqui no Brasil, e é importante a gente destacar que em inúmeros países nós não temos órgãos de justiça que sejam especialistas em eleições, tá certo? Que sejam especialistas em eleições e processo eleitoral, com a seriedade, com um investimento, e aí eu falo de investimento tanto humano quanto investimento de dinheiro público para isso. Não é gasto, é investimento, ok? O TSE, esse órgão admiro e extremamente sério, o posicionamento não poderia ser outro como sendo um retrocesso, né? Porque o próprio TSE coloca à disposição de qualquer pessoa, e isso é importante que os nossos ouvintes entendam, que qualquer um de nós podemos pedir as auditagens. Nossa, eu não estou concordando, eu acredito que possa ter, né, algum tipo de interferência nas urnas eletrônicas, então eu não consigo acreditar. Você pode solicitar que seja feita essa auditagem, que te seja entregue os documentos que comprovem isso. A gente tem grandes brasileiros que fazem essa auditagem. Então, acredito que o TSE ele tem um entendimento completamente contrário a isso. Até porque é um sistema que vem só evoluindo. É interessante que a gente observe o seguinte, que ao longo desses anos, desde 1996, como eu comentei com vocês, que nós temos o voto eletrônico, a cada ano a apuração é mais rápida, ela é mais precisa. Nós tivemos as eleições municipais este ano e na grande maioria das cidades, eu não vou falar em 100%, até porque eu não tive como analisar 100% dos casos, nós não tivemos intercorrências. Então, para quê? Qual o objetivo de retroceder? Se a gente tem um sistema confiável, auditável, seguro, né, que funciona há praticamente 30 anos, né, qual seria o objetivo, né? E quanto à possibilidade, né, de recontagem, perfeito, de votos nas urnas eletrônicas, e eu sugiro que todos os nossos ouvintes, se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, tem um site do TSE, o portal do TSE, é tsejus.jus.br. Lá você consegue entender tanto a história das eleições, quanto, consequentemente, todas as dúvidas que você tenha, né? É um site que permite essa conversa com o cidadão, né? Então, a gente tem evoluções ao longo dos anos desse sistema de votação e nós temos a possibilidade de que haja a recontagem de votos por partidos políticos e por coligações, que foi feito através da criação do registro digital de votos. É basicamente uma tabela que foi lá em 2003, né, em substituição ao voto impresso, e ali são todos os votos à medida que eles são digitados na urna. Então, é possível que a gente recupere esses votos para que haja recontagem eletrônica. Aí, com isso, a gente acrescenta a segurança e a transparência ao processo eletrônico de votação. Ô Virgínia, muito obrigado pela participação. Sua entrevista foi esclarecedora para a gente falar desse tema que, volta e meia, né, ele está em discussão
no nosso país. Mas acho que vale destacar e ressaltar que hoje nós temos um sistema eleitoral completo, né? E que, se for do entendimento da população que haja uma revisão, que isso seja feito junto com o povo, né? Que não seja só uma discussão pautada, né, em círculos fechados ali, mas a gente vai acompanhar essa discussão de perto. Obrigado, Virgínia. Eu que agradeço. Excelente dia. Para a FM O Tempo, Flávio Souza.